Boa tarde, Boa público. tarde. Boa tarde, Paraíba. A Defensoria Pública da Paraíba está muito preocupada com toda essa situação porque a gente sabe que existe um desnível, né? Todo mundo não tem acesso à tecnologia, infelizmente. Era algo para ser uma questão de governo mesmo. Todo mundo poder se comunicar através da tecnologia. Mas a gente sabe que boa parte da população, aqueles que notadamente usam o serviço público, ou seja, as escolas públicas para a educação, são pessoas que têm uma condição econômica muito pequena e certamente não vão ter acesso para poder concorrer, por exemplo, no Enem, em pé de igualdade com quem tem, vamos dizer assim, um lugar ao sol mais qualificado. E aí a Defensoria Pública da Paraíba resolveu reagir. Está trabalhando no sentido de fazer uma campanha, inclusive com a possibilidade de pedir ajuda àqueles que têm na doação de equipamentos para poder serem distribuídos com aqueles que não têm. Se for esperar pelo governo, parece-me que as gerações vão sucedendo aí e não vai acontecer nem tão cedo. Bom, mas essa é a resposta, porque hoje o programa vai ser um pouco diferente, né? Nós estamos sempre aqui naquela de levar a autoestima lá para cima, mas hoje a gente está aqui contendo o freio da tristeza, o freio do sofrimento, para poder levar o exemplo de vida de um personagem cultural do jornalismo e do cinema paraibano, que é o Willis Leal, que infelizmente na madrugada desta quarta para quinta-feira, faleceu de insuficiência cardiorrespiratória. Willis era um personagem que fazia a Paraíba ficar maior. E o programa Muito Mais de hoje é em sua homenagem. Olha, e a gente abre o programa naquele espírito de levar a boa palavra, o bom ensinamento, a boa experiência e reflexão nesse momento de pandemia que está rolando aí nas redes sociais e que trazem a gente que está vivendo uma quarentena e num momento muito difícil, segundo as autoridades, o pior momento da Covid-19 no Brasil. A gente traz um vídeo que é bastante reflexivo e que merece ser assistido. Vamos ver. Tell me the one about the virus again, then I'll go to bed. But my boy, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favourite. I promise just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty, back before we understood why hindsight's 2020. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted, and the work-life balance broke. And the children's eyes grew squarer, and every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise, they felt alone. And every day the skies grew thicker, till you couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, we filled our cars. We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic, because our waste was never capped, until each day when you went fishing you'd pull them out, already wrapped. And while we drank and smoked and gambled, our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies, more convenient to die. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. But while we all were hidden, amidst the fear and all the while, the people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you and calling up their mums. And while the car keys gathered dust, they would look forward to their runs.
And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe, and the beaches bore new wildlife that scuttled off into the seas. Some people started dancing, some were singing, some were baking. We'd grown so used to bad news, but some good news was in the making. And so when we found the cure, and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Old habits became extinct, and they made way for the new, and every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Well, sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow, and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. We now call it the Great Realization. And yes, since then there have been many. But that's the story of how it started, and why hindsight's 2020. Olha, olhando para o amanhã, sonhando com o amanhã e enxergando o passado, que o assunto agora vai ser o Willis Leal. Né? Eu passei uma manhã inteira recebendo telefonemas de amigos, eu tive uma convivência com jornalista, escritor, homem de cinema, Willis Leal, acadêmico Willis Leal, uma convivência muito fraterna de muitos anos. Era gente que entrava todos os dias no nosso gabinete de trabalho para trazer uma informação, para dizer o que estava acontecendo, para fazer análise daquilo que estava por acontecer. E aí era sempre um momento de aprendizado, né? Vocês estão enxergando aí esse momento de Willis Leal na França, no momento em que aconteceu uma viagem para comemorarmos aniversário lá, e ele nos acompanhou. Porque o Willis estava sempre acompanhando quem informava a opinião na Paraíba. O Willis sempre estava presente, era um homem que tinha tempo para tudo. Algo que nós agora, na pandemia, estamos trabalhando. Ele é aí que está com Lafayette Torres, que é um amigo de juventude com quem ele passou uma vida convivendo. Às vezes à distância, às vezes pessoalmente, mas estava sempre perto. Né? E aí o Willis deixou um legado que mostra que viver bem, fazer o bem, procurar realizar, sempre vai ter resultados muito positivos. Eu sou um amigo para sempre de Willis Leal e estou muito sensibilizado hoje porque todos nós estamos vivendo um momento muito particular, diferenciado, onde a emoção está reinando em função de tudo que se acontece nos hospitais, nas casas, com tantas famílias perdendo entes queridos. Hoje foi o Willis Leal e a ele nós vamos dar um adeus assim, muito especial, dizendo da grande pessoa que ele foi, do que ele construiu, e nós agora vamos, em função dessa homenagem que a gente quer fazer a quem merece pelo legado da realização dele, nós vamos começar a mostrar alguns vídeos de amigos queridos que estão hoje nessa mesma vibe de Gerardo Rabelo. Eu vou começar com a engenheira civil Carmen Eleonora Amorim. Olha só o que ela falou para o Muito Mais. Hoje era para ser um dia triste, mas Gera me ligou há pouco e disse: vamos alegrar o nosso dia pensando nas coisas boas de Willis. Esse batom vermelho, ele adorava mulher de batom vermelho. O bar que vocês estão vendo aqui atrás foi uma inspiração na casa de Willis. Desde que eu montei meu primeiro bar, que eu tento fazer bebidas no mundo girarem sobre a casa. E a música, vocês estão escutando essa música, é Brasiliano de Toquinho. Estávamos Willis, o Bebo Romero, como assim ele chamava, e eu. Entramos no bar italiano e de repente o que acontece? Esta música ecoando. Dancei a noite toda e no outro dia ganhei de presente este CD. Que agora toca para lembrar você, Willis. Esteja onde você estiver, você está aqui, ó, do lado esquerdo do peito.
O Willis era um homem generoso, ele participava de tudo, ele procurava ajudar os amigos, ele tentava conciliar, ele não somava naquilo que as pessoas faziam normalmente, né? Quando alguém está brigando com o outro, de fomentar com a fogueira lá, não, soltando mais lenha. Era um homem de conciliação, um homem de pensamento, que tinha um discurso forte, com começo, meio e fim, e a gente saía convencido. Olha só a trajetória dele, por exemplo, no setor do turismo, onde ele foi diretor durante anos da PBTU e realmente fez uma geração de pensadores e de realizadores nesse segmento. Quem vai falar agora é um amigo particular de Willis, de Gerardo, de tantos que participam do mercado do turismo paraibano. Saulo Barreto, com a palavra. Bem, hoje poderia ser um dia de muita tristeza com a perda de Willis, que sai do cenário artístico, cultural da Paraíba, mas o Willis era sinônimo de alegria, uma pessoa criativa, era um bom vivant, como diz o bom francês. Então, falar de Willis, a gente tem que falar de coisas pitorescas da vida dele. Eu convivi com o Willis por muitos anos, começamos na PBTU, ele como diretor, nós trabalhamos muito juntos, viajamos muito, muita coisa engraçada aconteceu. O Willis era aquela figura muito inquieta, que pensava sempre no futuro, o turismo era o seu estandarte maior e era a cultura também. Então é uma pessoa que a gente tem que lembrar com muita alegria, muita satisfação. É triste porque a gente vai poder mais contar com a presença dele entre nós, mas pelo outro lado ele deixa um legado muito bom e que a gente que a gente deve seguir em termos de exemplos de vida e de comportamento. Olha, é curioso que eu pedi às pessoas com que eu procurei, Saulo Barreto, Carmela Leonora, que trouxessem depoimentos que nos remetessem à alegria, né? Porque o Willis foi alegria sempre. Era uma pessoa reta até nisso. E aí fica aqui, vocês vão assistir pessoas quase chorando porque no lamento da morte de um amigo. E você sabe que o Willis Leal era gente com 84 anos, que foi a idade que ele morreu, mas tinha amigo de todas as gerações. Era um homem multifacetado, pronto para conviver com o novo. Moacir Arcoverde vai falar um pouquinho dessa convivência, como começou. Conheci o Willis Leal em 1982. Fui levado à casa dele pelas mãos do amigo em comum Beto Jurema. Lá chegando na piscina já se encontrava os amigos Sérgio Penazzi e Juarez Guedes. Ele não me deu cabimento. Ainda deu uma repreendida em Beto. Eu não gosto de menino. Depois de algum tempo, ele se vira abruptamente com aquele jeito dele e diz: o menino não é analfabeto não, viu? Vai beber o quê, cabeludo? Nunca mais nos afastamos. Pois bem, o Willis Leal, e só o Willis Leal, seria capaz de escrever a história dos clubes tradicionais de João Pessoa, como Iate, Cabo Branco, Astreia, Jangada. Só ele seria capaz de se debruçar pela história das Misses Paraíba, quando havia aquele glamour. Só ele seria capaz de escrever sobre os bares, boates, que fizeram parte de nossa história, de nossa cidade. Só o Willis Leal seria capaz de escrever um livro sobre as comidas do nosso estado. Só o Willis Leal seria capaz de fundar um clube, Clube dos Solteiros, que pontificou época no final da década de 60 e começo da década de 70, abrindo uma única exceção para que um casado pudesse entrar. Era o então governador João Agripino, que queria conhecer aquele clube tão famoso. Poderia contar inúmeras histórias boas e engraçadas de Willis, mas não dá, somente um livro. Mas eu quero pontificar algumas frases e expressões que ele dizia para qualificar uma pessoa, uma situação ou uma coisa. Quem é que não se lembra dele falando: as damas, catraia, mocreia, não trabalhe com esse produto, cabeluda, cabeludo. São frases que ele dizia no dia a dia. E tinha duas que quando ele dizia era porque era uma forma de carinho: analfabeto e canalha.
Às vezes eles usavam cafajeste e trincavam assim os dentes. Eu e os 2 amigos dele, Ivo Sérgio Correia Borges da Fonseca e Lorival Fonseca, nós 3 recebemos muito disso. Este aí não vale nada, é um cafajeste indo e voltando. Willis, foi bom ter te conhecido. Bicho, você é bacana. Moacir Arcovedes ficou muito emocionado e quando remeteu esse vídeo disse: eu não consegui resistir. Ficou faltando só dizer que somente o Willis Leal poderia editar um livro onde ele conta quem era que morava numa determinada época, entre os anos 50 e 60, na rua Duque de Caxias, no centro de João Pessoa, a rua mais importante da cidade, onde tudo acontecia. Ele tem referências de casa a casa, quem estava ali, o que acontecia por ali. Imagine a importância desse acadêmico, né, da cadeira 32, se eu não me engano. Daqui a pouco o presidente da Academia Paraibana de Letras, Damião Ramos Cavalcante, vai fazer um depoimento aqui sobre a trajetória de Willis. E aí o Willis, nesse momento, hoje ele será cremado. E aí a gente vai mostrar que ele passou para a história deixando um legado que é muito maior do que a gente imagina. A gente vai ter muitas oportunidades aqui de lembrar a trajetória desse grande personagem da cultura, do cinema, do jornalismo paraibano. Também do turismo, como eu falei ainda há pouco. E é na área do turismo, como fundador da Abrajet, Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, hoje presidida pela jornalista Messina Palmeira, o Willis fez um mandato que foi o maior da entidade. Passou mais de 20 anos como presidente e ninguém queria deixar que ele saísse ou partisse. Mas Messina vai contar um pouquinho mais da trajetória de Willis na Abrajet nesses últimos tempos. Olá, pessoal. Hoje é um dia triste, né? Faleceu nosso querido Willis Leal. Ele que foi o primeiro presidente da Abrajet, idealizador também, no ano de 1986. Hoje eu estou aqui, mostrando esse tabloide que nós fizemos no ano passado para festejar, para entregar o troféu Valdemar Duarte e também a Comida Willis Leal, que nós idealizamos nessa nossa gestão. É isso aí, Gerardo. É um dia triste, mas ao mesmo tempo nós não devemos nos abater, porque o Willis era só alegria, o Willis era só felicidade, era só um amor muito grande para o João Pessoa. Beijo, Willis Leal, que você siga em paz e que Deus proteja a todos nós. É incrível essa história, a Messina está falando aí. A Messina mora hoje num imóvel na Avenida Almirante Tamandaré, em Tambaú, onde funcionou o Clube dos Solteiros, que Moacir Arcovedes se referiu, chamado Maravilha. Lá só podia ingressar os rapazes solteiros da alta sociedade paraibana. Esse imóvel na Avenida Almirante Tamandaré, onde Messina reside, e foi um palco de uma belíssima festa recentemente, com os pouquíssimos ainda vivos sócios da agremiação. O Willis deixa uma história linda que a gente ainda vai continuar aqui no programa. Eu vou tomar um cafezinho, São Brás, é claro, mas volto já já para contar um pouco mais da trajetória desse gênio do jornalismo, cinema e turismo paraibano. Até já. Bom, e a gente está de volta agora, vai direto para a Band News com Oscar Neto para saber qual é a boa novidade de hoje. Oscar, cadê você? Já está no ar. Apareci, Gerardo, estou por aqui já. Isso. Temos aqui, Gerardo, informações boas para esse dia para a gente, porque após ser internado em 2 hospitais, um idoso de 106 anos recebe alta após se recuperar da Covid-19 aqui na Paraíba. Que bacana, que bacana. Essa é uma boa notícia realmente, viu, Oscar? Com certeza. O João Emiliano começou o seu tratamento no dia 21 de abril no Hospital Clementino Fraga, que é referência para o tratamento da Covid-19 aqui em João Pessoa, onde testou positivo para a doença e chegou a ser liberado. Mas após chegar em casa, ele começou a sentir sintomas também. Os sintomas voltaram a se agravar, como febre alta e infecção urinária, e ele voltou a ser internado no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, aqui em Santa Rita. Após isso,
ele se recuperou, mas teve que ir agora para o hospital de trauma. Olha só, o terceiro hospital, um idoso de 106 anos com a Covid-19, se recuperou no segundo, mas está no terceiro hospital para tirar uma sonda devido a algumas interferências cirúrgicas que foram feitas lá no hospital de trauma, e ele deve receber alta amanhã. Essa é uma boa notícia. E temos também um ouvinte aqui da Band News, eu esqueci o nome do nosso ouvinte, mas eu vou trazer no próximo local. Ele relatou a gente que passou 20 dias afastado das suas atividades lá no trabalho, mas voltou ao trabalho hoje após ser testado positivo com a Covid, se recuperou, voltou às suas atividades normais. Então hoje, só notícia boa, não muito mais, sobre esse enfrentamento à Covid-19 e que daqui para frente seja assim, né, Gerardo? Graças a Deus, tomara Deus, para que as respostas a tudo isso que está sendo necessário, né, que é recomendado pelas autoridades de saúde, a gente consiga realmente vencer esse vírus que jamais será esquecido, né? Não temos como esquecer um momento tão complicado na vida moderna. E vamos voltar diferentes disso, né, Gerardo? Com mais cuidado, com mais cuidado conosco e também com os nossos parentes e amigos, para que essa pandemia, se Deus queira que não venha acontecer novamente, estejamos mais preparados, experientes, para a gente enfrentar isso da maneira mais responsável possível. O freio que estava faltando para se refletir. Vamos em frente, né? Com certeza. Obrigado pela sua participação, Oscar. Até mais. Olha, o Willis Leal foi um homem que viveu no turismo e para o turismo durante quase 30 anos. Escreveu sobre o turismo repetidas vezes na imprensa paraibana, publicou livros, viajou o mundo inteiro, conheceu todos os grandes personagens do turismo nacional e internacional. Era um homem que tinha um raciocínio lógico e que sabia exatamente o que funcionava ou não. Era daqueles que se dizia assim, foi inaugurado um restaurante e tal, aí ele pensava e disse, vai fechar em 3 meses, vai dar certo. E dava, e fechava. E aí a gente tem que estar aqui enaltecendo quem realmente tinha o poder da palavra e causava polêmicas. A presidente da PBTU, Ruth Avelino, jornalista, tanto quanto o Willis, chegou ao turismo algum tempo atrás e sempre teve um embate de opinião. Ela trazia o pensamento novo e ele o pensamento da experiência. Os dois se batiam, mas os dois concordavam e se respeitavam. Olha só o depoimento dela hoje de manhã. Bem, eu conheci o Willis Leal assim que eu entrei na PBTU, em 1991. Ele estava deixando a diretoria de eventos e marketing da PBTU e eu estava ingressando como assessora de imprensa, né? No começo, quando a gente se conheceu, nós tivemos vários embates, que ele era muito crítico do trabalho da PBTU e a gente tinha algumas discussões, mas sempre com muito respeito mútuo, muito mesmo. Nos últimos anos a gente se aproximou mais, ele sempre estava me dando alguns toques, algumas sugestões como presidente da PBTU, e eu tinha muito carinho e atenção com o que ele me dizia, né? Com algumas coisas eu concordava, outras não, mas é como eu te falei, sempre com muito respeito e muita consideração. E eu lembro muitas passagens interessantes com o Willis, e uma delas foi quando a gente foi para um fan tour no Pantanal. Isso no começo dos anos 90, creio que em 1993. E lá, a gente no avião, ele começou a escrever um livro dentro do avião, com cada pessoa que estava participando do fan tour, escrevendo uma parte. Inclusive, Gerardo, você estava lá também, você também escreveu. Você, a saudosa Gorete Zenaide, né, o Abelardo Jurema e tantos outros jornalistas que naquela época atuavam pelo turismo. E terminou que ficou muito engraçado a gente falando sobre as nossas expectativas para aquela viagem no Pantanal. E eu acho que o Willis cumpriu uma bela jornada, viveu bastante, aproveitou muito a vida, trabalhou muito. Eu acho que ele morreu feliz, na minha opinião. E eu quero que ele esteja bem onde ele estiver e vou rezar por ele sempre. Olha, Ruth, o Willis Leal, num depoimento que fez numa entrevista promovida por Gerardo Rabelo, numa das emissoras de televisão aqui da Paraíba, disse que de nada tinha se arrependido na vida. Ele faria tudo de novo. E aí, certamente, essa viagem ao Pantanal, que foi inesquecível, foram dias maravilhosos que eu participei realmente. O Willis sempre se referia a esse momento, que foi um momento em que houve muitas discussões, muitos debates, sempre com muita propriedade e com muito carinho.
Abelardo Jurema, como você falou, participou. E aí eu quero contar aqui ao telespectador que o Willis tinha uma prática diária de visitar os gabinetes dos jornalistas, colunistas sociais, porque colunista social na Paraíba, desde sempre, era um jornalista com, vamos dizer assim, atuação ampla naquilo que ele escrevia. Ele atingia todos os segmentos: cultura, turismo, sociedade, economia, os espaços de sociedade, ou seja, sociais, dos jornais, eram muito abrangentes. E o Willis tinha esse poder de ter a boa informação de vários segmentos. Então, ele criou uma rotina de passar no escritório ou o gabinete de Abelardo Jurema, no escritório ou o gabinete de trabalho de Gerardo Rabelo, e lá levava a informação e os debates. Foram momentos maravilhosos, que hoje pela manhã, em conversa com Abelardo Jurema, nós relembramos, nós choramos, nós nos emocionamos. E Abelardo preparou um depoimento para o Muito Mais de hoje. Olha, Gerardo, eu ainda estou muito impactado para lembrar alguma coisa assim realmente engraçada que eu tenho vivido com o Willis, porque estou muito sentido com a morte dele. Mas o que eu podia lembrar foi quando, há alguns dias atrás, surgiu um boato de que ele havia morrido. E eu estava em casa, quando o telefone tocou, era ele. Aí ele disse assim: Abelardo, você sabia que eu morri? Aí eu disse assim: Willis, acaba com isso. Ele disse: não, porque estão dizendo por aí que eu morri. Será que eu morri e ninguém me avisou? Aí eu disse para ele assim: Willis, você não vai morrer nunca. Não sabia eu que poucos dias depois nós estaremos recebendo essa notícia tão dolorosa. Eu realmente estou assim, sem palavras, porque é uma pessoa que era indispensável à vida de todos nós. Aquele abraço, eu sei que você está tão sentido quanto eu. Olha, o Willis Leal era membro da Academia Paraibana de Letras. Ele ocupava uma cadeira e já há muito tempo, com atuação lá na casa, porque foi eleito algumas décadas atrás. Viveu um tempo de glória da academia, viveu o sofrimento da manutenção da academia e estava sempre na linha de frente com os dirigentes, querendo levar uma contribuição. O presidente da Academia Paraibana de Letras, Damião Ramos Cavalcante, também fez um pronunciamento hoje para o Muito Mais a respeito de Willis Leal. A Academia Paraibana de Letras, aqui eu me refiro a cada um dos acadêmicos, dos 39 acadêmicos que completavam o quadro com 40, o Willis Leal, se considera constrangida e triste pela partida de Willis, inesperada partida de Willis. Ocupava a cadeira 32, cujo patrono era o escritor Carlos Dias Fernandes, e o primeiro ocupante, o governador Hernani Satra. O Willis saiu de da cidade do interior para João Pessoa, um espaço maior, onde logo se destacou e ocupou esse espaço, enquanto se dedicava como um grande e destacado na presença no mundo cultural, especialmente no mundo do cinema. Fez parte do Conselho Estadual de Cultura, da API, da Academia Paraibana de Cinema, fundador, e sobretudo da Academia Paraibana de Letras. A Academia de Letras não estará presente às suas exéquias, dado o isolamento social, mas fará oportunamente uma magna assembleia de homenagem ao Willis, a que todos estarão convidados a prestar merecidamente ao Willis Leal, o inesquecível Willis Leal, membro da Academia Paraibana de Letras. O Willis Leal foi um rebelde na juventude, um homem de opinião, um homem que sempre soube fazer análise para não incorrer nas precipitações, porque na vontade de ir, do ir e chegar, ele estava sempre correndo. Parecia que corria para viver mais, para viver melhor. E aí, na Academia Paraibana de Letras, ele participou de várias gerações, como eu acabei de falar, e o presidente Damião também realça nesse, vamos dizer assim, nessa atuação desdobrada em vários setores, porque ele era isso. Toda hora tinha uma informação, chegava para contar aquilo que ele entendia. Ele esteve sempre muito próximo do poder.
esteve sempre muito próximo de quem formava opinião muito qualificada, irmão do jornalista Teócrito Leal, que era um dos dirigentes, superintendente dos Diários Associados aqui na Paraíba, numa época que os Diários Associados mandava, reinava em todo o estado. E aí essa proximidade com o poder do irmão, com a influência cultural, com os conhecimentos, o Willis estava sempre dizendo alguma coisa que todo mundo queria saber. Bom, eu tive a oportunidade, 4 anos atrás, de fazer uma entrevista com o Willis Leal quando ele estava completando 80 anos. E eu me surpreendi muito com a desenvoltura dele naquele dia, embora estivesse quase sempre com ele, mas eu fui ao apartamento dele na Avenida Cabo Branco, um apartamento todo muito bem montado, e era um motivo de orgulho para ele. E aí resolvemos fazer a entrevista numa marquise que tinha à frente da varanda do apartamento. E aí qual não foi minha surpresa quando eu vi o Willis simplesmente levantar a perna, ultrapassar a marquise e ir para o outro lado, quer dizer, a balustrada, e ir para o lado da marquise. Fizemos essa entrevista maravilhosa que hoje estou tendo o privilégio de mostrar aqui, e aí eu quero agradecer ao Sistema Correio de Comunicação pela liberação dessas imagens que estão no YouTube, que estão nas redes, mas eu não queria deixar de registrar que foi uma imagem feita na RCTV, que já não existe mais, uma emissora que era fechada, mas que tive a oportunidade de escutar sobre 2 assuntos aí que a gente elencou, a nossa produção elencou. Primeiro sobre ser solteiro e depois sobre o que ele achava da morte. Vamos dar uma conferida. Bom, e a gente está de volta aqui com o Willis Leal e eu não vou perder tempo, eu quero conversar já com ele. Willis, solteiro, 80 anos solteiro, como é que é isso? É a chamada solteirização com felicidade. Eu tenho um histórico muito interessante em relação ao solteiro. Sim. Eu tinha uma tia, aliás, eu só tinha por parte de pai uma única tia, morreu solteira, 93 anos, felicíssima. Por parte de mãe eu tive um tio, morreu com 89, felicíssimo. Então... Me parece que eu ganhei essa emoção, ganhei essa lição, daí porque eu sempre fui fã da vida, da comemoração, do ideário de cada pessoa pelos seus valores íntimos. Infelizmente, ou não, ao longo desse tempo, eu nunca encontrei alguém que para mim achasse que era o ideal de eu compartilhar com esse alguém. Como nunca me encontrei, prefiro a minha solidão de solteiro. Bom, aí fica a experiência e com tanto tempo de vida, com tanto privilégio aqui, né? Me fala uma coisa, as pessoas vivem em busca, né? Uma loucura desenfreada, o medo da solidão, achando que ser solteiro significa estar só. Como é que você explica isso aí e o que você poderia dizer para quem está se sentindo só, pelo menos acalmar o coração e entender que faz parte da vida? Eu sempre me considero uma pessoa que tem alguns caracteres muito marcantes e que são permanentes. Eu trabalho muito com a lógica, com o raciocínio, com a minha consciência. Eu defendo muito a unidade da pessoa. A pessoa tem que ser una. Isto é, tem que ter uma consciência de que ele tem começo, tem meio e tem fim. E, óbvio, é o ideal que ele na juventude projete sua vida, projete sua realização, projete o seu futuro. Porque quando chegar na velhice, ele tem uma memória, ele tem uma saudade positiva, ele tem simbolismo, ele tem realizações, ele tem amizade, ele tem um bem-querer. Eu, felizmente, e nesse ponto, eu me louvo pessoalmente. Parece mais masoquismo, mas eu me considero hoje olimpicamente feliz, olimpicamente feliz. Como é que você vê a morte? A morte, finalmente, ela é definitiva, né? A morte, eu acredito que a morte está com os dias contados. Eu acredito que a ciência, daqui a alguns séculos, nós vamos ter um homem biônico. A minha memória, a minha capacidade intelectiva vai chegar nos chips, que daqui a 200 anos, eu pego esse chip, coloco num negócio que não é mais computador, é outra coisa, e eu terei um novo Willis. Então, o ressurgir é possível. Obviamente, hoje, a gente está limitado
há uma ciência que ainda não é do futuro. É uma ciência que é do passado, daí porque come e morre fisicamente e, consequentemente, morreu fisicamente e morre sua memória. Mas eu acredito, se eu nascesse, tivesse nascido daqui um século, eu provavelmente jamais morreria. Aí, de fato, seria imortal. Se não é imortal nesse tempo que ainda vai acontecer, já é imortal no tempo de hoje, né? Foi uma exposição, foi uma entrevista inesquecível. Nessa época, o Willis estava completando 80 anos e ele preparou 8 dias de festa. Isso aí aconteceu exatamente 3 dias antes dessa comemoração, que foi iniciada num domingo, pela manhã, às 6 horas, com o alvorecer. Segundo ele, o Acorda Willis. Eu tive o privilégio de participar desse momento. Foi muito interessante, engraçado, assistir as pessoas que estavam fazendo CUP 6 horas da manhã, se deparar com o Willis na calçada do apartamento que ele morava na Avenida Cabo Branco, usando um robe de chambre e acenando para as pessoas, porque chegaram alguns cantores da noite para cantar para o Willis e declamar. Então foi um alvorecer, um Acorda Willis maravilhoso. O cantar, o cantar dos passarinhos, o tocar dos amigos e o marulhar das ondas do mar para acordar essa grande celebridade. Nesse mesmo dia, teve o alvorecer, que foi, segundo Willis, o Vai Dormir, Willis. E ele foi dormir à noite, depois de ouvir amigos declamando na Avenida Cabo Branco. É nesse momento que a gente encerra quase que o programa e essa homenagem ao Willis. Eu quero dizer que nós tivemos um grande homem na Paraíba, de Alagoa Nova. Obrigado, Alagoa Nova. Obrigado, Willis, por ter feito tanto pela cultura, pelo cinema, pelo jornalismo paraibano. Um grande homem que o muito mais reverencia com toda a glória. E a gente vai agora para Oscar Neto, no estúdio da Band News, para os momentos finais do programa de hoje. E aí, Oscar? E aí, Gerardo, temos uma informação aqui, estava na microfonia, mas já foi resolvida. O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, deve reavaliar os valores empenhados na compra de 40 mil máscaras N95 usadas pelos profissionais de saúde no combate ao coronavírus. A decisão foi uma resposta do Tribunal de Contas do Estado ao Ministério Público de Contas, que tinha protocolado uma representação que pedia a suspensão do pagamento de mais de R$2 milhões à empresa responsável pelo fornecimento das máscaras. O que o Estado disse? O Estado disse também, nessa compra dessas máscaras, que o valor era R$ 54,99, sendo que o valor no mercado era de R$ 23,54, sendo que essa máscara mais barata não tinha no mercado. E pela escassez do produto, resolveu comprar a máscara mais cara, mas que está chegando ao Estado e deve ser usada pelos profissionais da saúde no combate ao coronavírus. Infelizmente, num momento como esse, a gente encontra situações como essa, né, Oscar? É verdade. Vamos em frente. Obrigado. Amanhã a gente está de volta aqui com você. Com certeza. Olha só, o programa está chegando ao final, né? E aí a gente tem que se despedir aqui de vocês. Vamos nos despedir mostrando um clipe com algumas imagens também e derradeiras da presença desse grande homem que foi o Willis Leal em nossa vida, na vida de você, paraibano, que nos acompanha, das pessoas que fazem a cultura, o jornalismo e o cinema paraibano. São com imagens desse grande homem que a gente se despede, prometendo voltar amanhã, 1h40 da tarde, com muito mais. Até amanhã. E allora ci inventiamo un ritornello, verrà fuori un samba bello con profumo di caffè. A te che sei un amico brasilianamente dico, ti insegnarei un frevi un maracatu. A lei con gli occhi belli, con la luna nei capelli, dipingo un cielo blu.